Paulo Turra começou a carreira dele por baixo, começou no Novo Hamburgo, que é um time tradicional estadual, né, lá do Rio Grande do Sul, e passou por times menores ali da zona sul do Brasil. Nunca teve grande destaque, chegou a comandar um Avaí, que é um clube um pouquinho mais pesado, mas foi uma passagem rápida, não conseguiu vingar nesse início de carreira. Até que ele, de repente, foi para a China para auxiliar o Filipão em 2017. O Filipão ainda trabalhava com Murtosa, que em Portugal vocês devem conhecer bem, aquela figura que é clássica do braço direito do Luiz Felipe Scolari. E o Turra passou a ser esse novo braço direito de Filipão. Murtosa se aposentou depois do título da China em 2017, do campeonato chinês. E Turra passou a ser esse homem de confiança do Filipão. Voltou em 2018 para o Brasil como auxiliar do Palmeiras, junto com o Filipão, claro. E aquele foi um ano da afirmação de Paulo Turra. Por quê? Porque Filipão estava muito marcado ainda pelo fracasso em 2014, como um técnico que já tinha deixado o seu melhor no passado, e Turra deu aquela cara de novidade para o dia a dia do Palmeiras. Muita gente atribuiu o sucesso dele com o título brasileiro em 2018 pelo Palmeiras a essa renovação com Paulo Turra. Ele seguiu trabalhando como fiel escudeiro de Filipão até o ano passado, quando o Filipão decidiu que era hora de acabar a carreira dele e passou a trabalhar como dirigente, né, como diretor do Atlético Paranaense, e promoveu Turra ao técnico principal. Como foi o trabalho dele no Atlético Paranaense? Foi um trabalho muito criticado. Não foi demitido pelos maus resultados, mas se tivesse resultados melhores, certamente teria ficado. Ele foi demitido por uma traição, vamos dizer assim, do Filipão à diretoria do Furacão, do Atlético. Por quê? Porque o Filipão tinha dito que não queria mais trabalhar como técnico de clubes. E ele fez essa passagem para ser diretor do Atlético Paranaense, recebeu um convite para ser técnico principal do Atlético Mineiro e aceitou. E o Turra era um homem de confiança dele, já estava tentando se desvincular do Filipão, mas a diretoria do Atlético Paranaense entendeu que aquilo era que não poderia manter um técnico depois do que foi feito, depois do que o Filipão fez. Então ele acabou demitido, foi para o Santos e também não foi feliz no Santos. Ou seja, os dois trabalhos profissionais mais recentes deles como técnico principal foram trabalhos muito criticados e ele não tem assim tanta experiência ainda na elite. Os melhores trabalhos dele foram como auxiliar do Filipão. É muito difícil avaliar o estilo de jogo de um técnico que tem dois trabalhos apenas e um muito curto e o outro também não tão longo assim, de 6 meses, né? Mas a ideia que se tem do Paulo Turra no Brasil é justamente que ele dá continuidade ao que fazia o Filipão de uma forma, obviamente, atualizada. Não esperem algo muito diferente do que era o Filipão. Como Turra pensa o futebol? Primeiro a defesa, tá? Um time compacto, muito aguerrido, ele prega por essa identidade de força física, de um futebol intenso, que talvez até case bem com o futebol português, eu acho que não é um mau perfil nesse sentido. Jogo muito vertical, não é um jogo de posse de bola, de toque de bola, assim como não era com o Filipão. Então pretende-se velocidade pelos lados, pelos extremos. Não sei que tipo de plantel ele vai encontrar para conseguir desenvolver esse jogo de transição rápida, mas é isso, é um jogo de vertical, não é perder tempo com a bola, é se defender muito bem, atacar muito rápido e ser objetivo. Paulo Turra, pela experiência com o futebol português, pode ter já uma vantagem no sentido de se adaptar mais rapidamente tanto ao estilo, embora, obviamente, a experiência dele tenha sido há 2 décadas atrás, era um futebol diferente,
mais ao país, a conhecer, saber a grandeza do Vitória, que muitas vezes as pessoas fora de Portugal não entendem. Então eu acho que isso ele está preparado. Ele também tem um estilo muito duro, como o Filipão, muito motivador, disciplinador, e que prega muita intensidade no dia a dia de trabalho, na rotina dos treinamentos. Então eu acho que ele vai saber lidar bem com essa exigência. Agora, se o torcedor do Vitória espera um futebol mais vistoso, não é muito bem por aí. Eu acho que a expectativa é que seja um futebol mais defensivo, de transição rápida e muita intensidade. Pelo menos é isso que ele pretende fazer dos seus times, né? Muita intensidade e esse espírito, que era um pouco o espírito do Filipão, aquela coisa do espírito guerreiro, de um grupo muito unido e coeso. Eu acho que é interessante, mas ao mesmo tempo bem diferente esse movimento entre Portugal e Brasil, porque nesse momento os técnicos portugueses vão para o Brasil para treinar os grandes clubes, os clubes que têm investimento e que podem ser campeões, disputar o título. O Vitória, por mais que seja um clube tradicional, não tem aí essa disputa pelo título em mente, né? Tem o Benfica, tem o Porto, o Sporting, todos largam muito à frente. Então eu acho que não é o suficiente para fazer uma inversão desse processo, né? Fora isso, o mercado no Brasil é muito maior do que o português, então nós temos muito mais clubes para os nossos técnicos revezarem entre eles e no momento até uma certa escassez de técnicos de qualidade. Então nós precisamos importar. Acho que Portugal hoje só precisaria importar mais técnicos pelo desgaste natural que os bons técnicos daqui acabam passando, ou porque os bons técnicos, como o Mourinho, são de outro patamar salarial e que mesmo os grandes clubes daqui têm dificuldade em investir. Eu acho que seria diferente se fosse o caso do Tite, por exemplo, que é um técnico de ponta e que se viesse para o Brasil, para Portugal, como chegou a ser falado no Porto no passado, seria um técnico capaz de fazer isso. O Turra não, o Turra é apenas um técnico que está começando a sua carreira como treinador profissional e que provavelmente viu no Vitória uma chance de pegar um clube tradicional, onde ele possa encontrar talvez alguma estabilidade para também ganhar experiência e mostrar o seu trabalho.